Tem certos dias em que a política brasileira parece um experimento de laboratório mal feito. E quando eu li sobre a condenação de Nicolas Ferreira por transfobia, eu tive aquela sensação incômoda de que a loucura tá virando regra, e não exceção. E olha que eu nem gosto do Nicolas, tá? Não simpatizo, acho ele forçado, oportunista, desses que montam um personagem para vender moralismo barato para uma base carente de símbolo. Um malandro com discurso pronto e uma imensa sede de lacre. Mas isso não me impede de ver a insanidade do que aconteceu com ele. Porque aqui a gente não precisa separar o jogo sujo da política da aberração jurídica que está sendo normalizada. E o caso do Nicolas é exatamente isso, uma aberração. Ele foi condenado por discurso de ódio, sendo que o que ele fez foi uma crítica política, sarcástica sim, mas ainda assim legítima. Ele colocou uma peruca, ironizou a lógica do lugar de fala no Dia Internacional da Mulher e criticou o feminismo e a fluidez de gênero com o estilo que sempre usou, provocador. Pronto, foi o suficiente para a justiça carimbar transfobia na testa dele e aplicar uma sentença que deveria deixar qualquer um minimamente racional de cabelo em pé. A juíza responsável pela decisão alegou que o discurso do Nicolas ultrapassava os limites da liberdade de expressão. Mas desde quando ironizar conceitos ideológicos virou crime? Desde quando usar humor para criticar agendas virou discurso de ódio? A resposta é simples e assustadora. Desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu que pode arbitrar sobre o que é pensamento aceitável no Brasil. A partir do momento que o STF determinou que ofensas e identidades de gênero podem configurar crime, abriu-se uma porteira gigantesca para condenações subjetivas. E o caso do Nicolas entra exatamente aí. Vamos falar com clareza. Essa condenação não é sobre proteger pessoas trans. Essa condenação é sobre impor uma ideologia. É sobre silenciar quem não reza pela cartilha identitária do progressismo militante. Porque se o Nicolas tivesse ofendido, incitado violência ou feito um ataque direto e claro, seria uma coisa. Mas ele não fez isso. Ele apenas desafiou, de forma cômica e debochada, uma visão de mundo que não pode ser questionada, sob pena de virar criminoso. É isso que está em jogo aqui. E aí entra a parte mais perigosa dessa história, a instrumentalização do judiciário. O Brasil está caminhando para um modelo onde opinião virou infração, onde quem discorda de dogmas impostos por tribunais ou por grupos ideológicos pode ser perseguido, processado e condenado. E não importa se você é um idiota, um espertalhão ou um malandro político como Nicolas. O sistema não quer saber quem você é, ele só quer saber se você vai dobrar o joelho. E por mais que eu ache que o Nicolas mereça ser desmascarado pela própria base conservadora que ele manipula com um moralismo caricato, não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que estão tentando criar um exemplo. Mostrar que mesmo um deputado federal com milhões de seguidores, se ousar zombar da ortodoxia de gênero, vai pagar caro. É uma tentativa de domesticar o debate público por meio de intimidação jurídica. E se você acha que isso vai parar no Nicolas, sinto te dizer, você não entendeu nada. Imagine esse precedente nas mãos de um judiciário que sente a vontade para inventar interpretações morais da Constituição. O que será considerado discurso de ódio amanhã? Criticar uma política pública? Dizer que meninos e meninas não devem dividir o mesmo banheiro? Afirmar que o esporte feminino está sendo distorcido por atletas trans? Porque tudo isso hoje já é polêmico. E se é polêmico o suficiente, pode virar crime. E se pode virar crime, vira uma arma. E aí, o recado é dado. Não zombe, não critique, não ironize, não se oponha, não questione, siga a cartilha, aceite os termos, curte, compartilha, repita. Isso é muito maior do que o Nicolas. É sobre o ambiente sufocante que está se criando no Brasil, onde o riso, o sarcasmo e o confronto ideológico estão sendo substituídos por um silêncio cheio de medo. E ninguém quer ser o próximo da fila. E se você acha que eu estou exagerando, dá uma olhada no que está acontecendo com a juventude brasileira. A polarização cresceu sim, mas mais do que isso, o medo de falar qualquer coisa fora da curva criou dois perfis cada vez mais visíveis. O jovem, que se autocensura e finge concordar com tudo que o sistema impõe para não ser linchado, e o jovem que, indignado com esse cerco, se radicaliza por completo, se fecha, rejeita o debate e abraça as figuras caricatas como símbolo de resistência. Adivinha qual dos dois o sistema está alimentando? Porque, repito, eu acho o Nicolas uma piada, um produto fabricado com todos os elementos para viralizar entre a direita. Mas nesse episódio, ele virou um mártir, e não porque mereça, mas porque transformaram ele num caso didático de perseguição. E quando a justiça vira ferramenta de guerra cultural,
Quem tá no meio dessa trincheira é o povo comum, aquele que só queria poder dizer o que pensa e que agora precisa olhar para trás antes de falar qualquer coisa. Você acha que é exagero? Vai conversar com um professor de escola pública que não concorda com certos conteúdos que estão sendo impostos na sala de aula. Vai ver como ele se sente ao tentar discordar de um programa de educação de gênero, sem ser taxado de transfóbico. Vai perguntar a um pai que não quer que seu filho, aos 6 anos de idade, seja ensinado sobre identidade fluida antes de saber fazer uma conta. Ouve esses brasileiros, porque eles estão se calando, estão com medo, estão sentindo que não tem mais espaço num país que foi tomado por uma elite moral autoproclamada. E essa elite moral não é mais só progressista, ela é jurídica. E isso é um problema muito mais sério do que parece. Porque quando o juiz vira agente de transformação social, a Constituição deixa de ser uma garantia de liberdade e passa a ser uma ferramenta de controle. A interpretação vira caneta, e com uma caneta você pode rasurar qualquer direito que estiver no caminho da agenda da vez. E aí pronto, virou regra. Discurso vira crime, opinião vira sentença, ironia vira transgressão. Sabe o que é mais triste? É que essa decisão que condenou o Nicolas vai ser usada como modelo, como jurisprudência, vai ser citada em futuras ações contra vereadores, youtubers, professores, qualquer um que, porventura, brinque ou questione qualquer narrativa sagrada. E vão usar a mesma fórmula. A ausência de termos ofensivos não desnatura o caráter discriminatório do discurso. Isso é o equivalente jurídico de dizer: você me ofendeu com o tom da sua voz. É inverificável, é subjetivo e se torna perigoso quando um Estado toma isso como base para punir. É assim que se cala uma nação. Aos poucos, uma sentença de cada vez, uma condenação exemplar para amedrontar os demais. E no fim, o que sobra são cidadãos acuados, com medos de rir, de brincar, de questionar. E não se engane, isso não é sobre proteger minorias, é sobre blindar ideologias, é sobre impor visões de mundo com a força da toga. E isso, meu amigo, é incompatível com qualquer ideia de liberdade que um país democrático deveria defender. Repito, eu não simpatizo com o Nicolas, mas ele tem o direito de ser ridículo, provocador e até idiota se quiser. Isso é liberdade de expressão. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai normalizar decisões como essa e achar bonito. Agora pare e pensa, quem define o que é discurso de ódio? O que impede que amanhã o mesmo sistema acuse alguém de cristofobia por criticar padres? Ou de heterofobia por debochar de casais tradicionais? Nada, absolutamente nada. Porque quando você relativiza a liberdade de expressão em nome da sensibilidade subjetiva, você não cria justiça, você cria um tribunal emocional, onde o réu nunca sabe do que está sendo acusado até ser condenado. E é por isso que a gente precisa reagir, não pelo Nicolas, mas por nós. Por um país que ainda acredita no valor de poder dizer, eu discordo, mesmo que seja com uma peruca na cabeça, mesmo que soe ridículo, mesmo que ofenda quem acha que não pode mais ser contrariado, porque liberdade não é sobre proteger sentimento, é sobre proteger o direito de pensar diferente. E o Brasil, se quiser continuar se chamando de república, precisa se lembrar disso. Se quiser ajudar o canal, torne-se membro por um valor simbólico. E se quiser recomendações de livros, vou deixar na descrição algumas indicações minhas. E se quiser entender o porquê devemos declarar guerra contra o crime organizado, assista o vídeo que está aparecendo agora na tela.